Olá pessoal! No vídeo de hoje estaremos falando sobre escândalos, mais precisamente escândalos no meio do povo de Deus. Antes, vamos saber aqui o significado da palavra escândalo. Escândalo é fato ou acontecimento que contraria e ofende sentimentos, crenças ou convenções morais, sociais ou religiosas estabelecidas. Jesus disse em Mateus capítulo 18, versículo 7: Ai do mundo, por causa dos escândalos, porque é mister que vem os escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Significa dizer que escândalos irão acontecer no meio do povo de Deus. Mas, segundo a Bíblia, o que vem a ser o escândalo? Livro de Mateus capítulo 5, versículo 27, Jesus disse: Ouvistes que foi dito aos antigos? Não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Pois te é melhor que se perca um dos teus membros, do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta-a e atira-a para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca, do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Então, Jesus disse que somos o corpo de Cristo, e Paulo reafirma isso em 1 Coríntios 12, dizendo: Pois todos nós somos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Somos o corpo de Cristo. Mãos, pés, olhos, somos nós. Se no meio do povo de Deus um dos membros escandalizar o outro, este que provocou o escândalo precisa ser removido para que todo o corpo não se perca. Por isso existe a disciplina na igreja, o afastamento do membro e o membro excluído também, para que o membro doente espiritualmente não contamine todo o corpo. Um exemplo é: um líder comete adultério. As ovelhas vão se escandalizar, mas para que não seja pior, para que através do pecado desse líder todas aquelas ovelhas não se percam, é necessário que seja retirado da frente da igreja, seja removido de suas funções, ou seja, que entre em disciplina. Isso quando houver o arrependimento imediato. Caso contrário, ele deve ser excluído do corpo de membros, porque ele não pode continuar contaminando todo o corpo de Cristo. Em Mateus 18, versículo 8, Jesus diz: Portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado, do que tendo duas mãos ou dois pés, seres lançado no fogo eterno. E se o teu olho te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho, do que tendo dois, seres lançados no fogo do inferno. Isso que Jesus está dizendo aqui. Ai de onde é o escândalo, ai de quem fizer o seu irmão pecar, ai de quem escandalizar o seu irmão. Nós, no reino de Deus, precisamos ser como crianças. O que é ser como criança? Ser humilde de coração, saber perdoar, mesmo quando lhe não pedem perdão. Amar aquele que te feriu, não ser orgulhoso. Aqui estamos falando da verdadeira essência da criança, porque atualmente tem muitas crianças que sua graça. Mas Jesus estava falando da essência de uma criança verdadeira. Aqui em Mateus capítulo 18 ele diz: E disse: Em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus. Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos
porque creem em mim. Melhor lhe fora que lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Aqui ele não fala de criança apenas no sentido literal, mas também de nós, que somos como... Ou seja, ai de quem fizer um cristão verdadeiro pecar. E aqui, por que digo verdadeiro? Porque é claro que espalhado entre os trigos tem os joios. Em Mateus capítulo 12, versículo 33, Jesus disse: porque pelos frutos se conhecereis a árvore. E aqui algo que me chamou bastante atenção ao ler Mateus capítulo 17, a preocupação de Jesus em não escandalizar os cobradores de impostos, os publicanos. Mateus capítulo 17, 27, que diz: mas para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol e tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter. Toma-o e dá-o por mim e por ti. Pois é, mas ele não se preocupou com os fariseus se escandalizarem. Mateus capítulo 15 diz: então, acercando-se dele, os seus discípulos disseram-lhe: sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram. Ele, porém, respondendo, disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Isso porque existem também joios escondidos entre os trigos. Pessoas que se autodenominam cristãs, como os fariseus, que são mais fiéis a costumes de homens que à vontade do próprio Deus, que são pessoas religiosas. Com isso, vocês não precisam se preocupar. Eles iriam se escandalizar de uma forma ou de outra, você fazendo ou não fazendo, pois verdadeiramente não seguem a Cristo, então fique em paz. Tem coisas que nós simplesmente poderíamos fazer, é lícito, mas não é pecaminoso, mas existem pessoas que não estão preparadas para ver aquilo, se escandalizariam com tal feito. Então, para que você não impeça aquela alma de ser salva, não faça tal coisa. Tem muitos irmãos em Cristo que têm uma visão diferente da nossa. Cabe a nós respeitá-los e não julgá-los, acolhê-los e não escandalizá-los. Em Romanos capítulo 14, versículo 1, Paulo fala: ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não em contendas sobre dúvidas. Porque um crê que de tudo se pode comer, e outro que é fraco come legumes. O que come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Assim que não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito não pôr tropeço ou escândalo ao irmão. Não destrua por causa da comida a obra de Deus. É verdade que tudo é limpo, mas mal vai para o homem que come com escândalo. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outra coisa que teu irmão não tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Tens tu fé? Tem-na em ti mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. E o apóstolo Paulo ainda vai dizer em Romanos 14, versículo 23, mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque não come por fé. E tudo que não é de fé é pecado. O escandalizado pode escolher pecar ou não. O escândalo em si só é pecado para aquele que o pratica. Jesus foi escandalizado por Pedro, mas não pecou. Mateus 16 está lá, versículo 22. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Então, no geral, o escândalo é uma ofensa aos princípios bíblicos cristãos. Mas, como já vimos, tem irmãos fracos na fé que ainda não tiveram a revelação completa de Deus. E nós precisamos preservá-lo até que essa revelação venha. E tem muitos que não terão
essa revelação. Cabe a Deus essas coisas e não a nós. Não julgue, não provoque, não o faça pecar. Nem todos são como Jesus, que mesmo sendo escandalizado não pecou. Alguns são mais fracos, mas são de Deus. São membros do corpo de Cristo. São importantes. Portanto, não despreze seu irmão. Mateus capítulo 18, versículo 10, Jesus diz: Vede, não desprezeis algum destes pequeninos. Ou seja, nós, como cristãos, em primeiro lugar, não devemos julgar os nossos irmãos, né? E caso, né, tem aquelas pessoas também que se dizem ser nossos irmãos, mas que, vendo pelos frutos, a gente percebe que não são nossos irmãos, que só se mobilizam para nos julgar, para nos atacar, para dar falso testemunho, para agir como os fariseus agiram com Jesus, né? Para cada um, Deus nos ensina a forma de como nos manter, de como os tratar, né? Ter cuidado com aqueles que são fracos na fé e também saber se impor com aqueles, né, que agem da forma que os fariseus agiram com Jesus, né? Com inveja, com dissensões, com intrigas, com brigas, né? Deus nos ensina a nos manter a forma correta de tratar cada pessoa, né? Essa é a palavra de Deus. Esses são os ensinamentos de Cristo para nossas vidas. Eu espero que vocês tenham absorvido cada palavra, cada ensinamento de Jesus para nossas vidas. Deus abençoe e até a próxima.